Meia-noite 19, estamos de volta. Vamos para falar agora sobre Botafogo e Vasco, né? Jogo da próxima quinta-feira. Jogo que vai acontecer no estádio Newton Santos. O Botafogo contratou reforço, né? Gabriel Bahia foi apresentado na tarde de hoje lá no Newton Santos e a Camila Barbieri traz todos os detalhes para a gente. Fala, Camila! Fala pessoal, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Nessa segunda-feira à tarde, o Botafogo fez a apresentação do mais novo reforço, viu? O zagueiro Gabriel Silva, também conhecido como Gabriel Bahia, de 26 anos. Ele estava no Volta Redonda, disputando a Série B, também fez uma boa campanha no Campeonato Carioca desse ano. Tem em 27 jogos 3 gols marcados e o Botafogo entendeu que essa seria uma contratação interessante, até por conta do desempenho dele no decorrer deste ano. Ele acertou um contrato de empréstimo até março de 2026 com o Botafogo, com obrigação de compra caso cumpra as metas estipuladas em contrato, viu? Esse jogador vai ter a primeira oportunidade em um time de Série A, vale destacar, viu? Ele já está trabalhando com o Botafogo, foi anunciado no dia 26 de agosto. Regularizado também, inclusive ele esteve no banco de reservas na partida contra o Bragantino na última rodada do Brasileiro, na vitória por 4-1, mas não foi utilizado, mas está à disposição então do David Ancelotti. Vale destacar também que o jogador é suspeito por forçar cartões amarelos em 2 partidas da Série B desse ano, viu? Contra o Atlético Paranaense e também contra o CRB. Esse caso está sendo investigado também pela CBF, pelo governo federal, e o jogador falou sobre essa oportunidade em jogar em um time de Série A, né? A oportunidade de jogar pelo Botafogo e também sobre esse caso aí envolvendo o nome dele essa investigação dos cartões amarelos. Vamos dar uma olhada. Sobre esse caso aí, eu e minha família fomos pegos de surpresa, não faz parte da minha índole e hoje eu estou aberto também para qualquer coisa que precisarem. Estou à disposição. Estou muito feliz de estar chegando numa equipe que vem crescendo a cada dia, que é o Botafogo. E muito comprometido para fazer o melhor sempre por esse time. O Gabriel chega para ser uma opção também no sistema defensivo do Botafogo, já que o Jair saiu, né? E o Bastos também segue se recuperando de uma cirurgia no joelho. Tá certo, pessoal? Boa semana para todo mundo. Até mais. Valeu, Camila. Obrigado pelas informações. Você conhece o Gabriel Bahia, Mansur? Não. Não, né? Não. A gente vai ver. Aliás, eu tô curioso para saber até que rodada do Campeonato Brasileiro vai ter jogador apresentando. A gente vai mostrar a apresentação de jogador. Pois é. A janela, não para, né? A janela vai até É o Natal. Vai agora até a 22ª rodada, né? Acabou. Agora tem as apresentações ainda. Vai ter clube recebendo jogador de presente de Natal aí, né? Pra essa temporada ainda, viu? Os jogos vão até lá, né? Quase, né? Sobre a questão da suspeita, tem que tratar com muita cautela, né? Claro. Foram alertas gerados por esses mecanismos de controle das casas de apostas de volume anormal em dois jogos da Série B, da atual temporada. Isso, ele vem então pelo do Volta Redonda. Seguinte, nosso amigo Bradock. Parabéns para ele. Cláudio Portela, grande Portelinha. Ele escreveu o livro É Tempo de Botafogo, né, junto com o Rafael Cazé. E a Duda Dal Ponte esteve no lançamento lá em General Severiano, traz detalhes pra gente. Fala, Duda. Oi, pessoal, tudo bem? Nessa segunda-feira, aqui em General Severiano, sede histórica do Botafogo, aconteceu o lançamento desse livro aqui, ó, É Tempo de Botafogo, dos autores Rafael Cazé e do nosso colega de Sport TV, Cláudio Portela. O livro conta sobre o ano mágico do Botafogo de 2024, com os títulos do Brasileirão e também da Libertadores. Os atletas Marçal e também Alexander Barbosa vieram aqui prestigiar esse evento. Cerca de 150 torcedores estiveram aqui para essa sessão de autógrafos e também para tirar foto com os jogadores. Eu conversei com os autores do livro, falaram um pouquinho de como nasceu a ideia de É Tempo de Botafogo. Vamos ouvi-los. A ideia do livro surgiu lá em 2023, a gente começou a escrever em 2023, mas acabou o Botafogo, acabou tropeçando, acabou tendo a derrocada. Em 2024, o livro de 2023 virou um capítulo do livro de 2024, a gente retomou, só que dessa vez a gente só começou a escrever assim que acabaram os campeonatos, os títulos vieram e aí a gente conseguiu fazer essa obra para eternizar de vez essa história que é muito linda. Depois que o Matheus Martins soltou essa pérola, né?
que eu falo que é o grande gol que ele fez no Botafogo, foi ter criado essa frase, aí foi um título inevitável, não tinha como fazer. É tempo de Botafogo, sintetiza tudo que a gente vive, né? O torcedor, né? Os jogadores, tudo. É tempo de Botafogo hoje, mas sempre vai ser tempo de Botafogo, como sempre foi tempo de Botafogo, né? Tá aí. Então, o livro é muito bom, né? É tempo de Botafogo. É obrigatório, a leitura é obrigatória para o Alvinegro. Tenho certeza que o Alvinegro vai comprar, porque foi feito com muito carinho. Conheço o Portela já há bastante tempo, um baita cara, né, apaixonado pelo Botafogo. E são muitas as histórias ali no livro, tá certo? Mas no meio de semana, quarta-feira, quinta-feira, já tem Copa do Brasil. Um abraço pro Sibília, bom trabalho. Vamos mostrar uma arte que a gente separou desses confrontos, porque a gente, obviamente, tá de olho nos jogos de seleção, mas na expectativa para definição das partidas de semifinal da Copa do Brasil, ó. Na quarta-feira, tem Fluminense e Bahia, jogo no Sport TV, aquecimento a partir das 5 horas da tarde, hein? No jogo de ida, o Bahia venceu por 1-0, joga fora de casa, mas tem essa vantagem do placar mínimo. O Corinthians está bem mais tranquilo na parada, por quê? Venceu na ida, também pelo placar mínimo, mas joga em casa contra o Atlético Paranaense, que está muito mais focado em se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo logo na sequência, coladinho, também no Sport TV, com o pré-jogo, né? Assim que terminar o duelo entre Fluminense e Bahia, bola rolando a partir das 9 horas da tarde. E na quinta-feira, tem Clássico Carioca, jogo entre Botafogo e Vasco, também no Sport TV, aquecimento a partir das 8h30 da noite. A gente lembra, o jogo na ida em São Januário foi 1-1. E o Clássico Mineiro promete e muito também. Cruzeiro e Galo, mando do time cabuloso que venceu na partida de ida. E na quinta, tem o Clássico Carioca na tela do Sport TV. O Vasco foi o time mandante no jogo da ida, placar empatado, e o André Pessoa chega agora no palco desse jogo de quinta-feira, Newton Santos, expectativa das melhores. A gente começa falando do time mandante, meu velho. O Botafogo também tem jogador servindo seleção. Como é que vai ser a logística para esses atletas estarem à disposição de David Ancelotti? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon, André. Fala, Vini, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde, boa semana para quem tá on com a gente. Vamos falar desse Botafogo, né? Expectativa, inclusive, na quinta-feira de casa cheia, mais de 32 mil ingressos vendidos, restam poucas entradas para esse jogo decisivo na Copa do Brasil. Botafogo que tem duas dúvidas, a gente pode dizer assim, na escalação, justamente por conta desse último jogo das eliminatórias amanhã. Tem tanto o Vitinho na lateral direita, que não foi titular na primeira partida do Brasil, mas há uma possibilidade de ele entrar ou como titular no lugar do Wesley ou ser utilizado amanhã no jogo contra a Bolívia. E aí tem a preocupação da comissão técnica, justamente por a questão do desgaste e da altitude em ao alto dos mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Além do Vitinho, na lateral direita, tem a questão do Savarino, camisa 10 do Botafogo, titular da seleção venezuelana, que, como o Sibila trouxe, está buscando a sua classificação, tentando pelo menos uma vaga na repescagem pela primeira vez para tentar chegar à Copa do Mundo. O Savarino já foi titular na derrota para a Argentina, deve ser titular amanhã no jogo contra a Colômbia. A postura do Botafogo é, primeiro, já os jogadores voltam assim que acabar as partidas, vão descansar na quarta-feira e vão ser avaliados, dependendo da utilização deles nos jogos de amanhã, para aí sim o David Ancelotti ter uma ideia de quanto e se vai poder contar com esses dois jogadores para o jogo de quinta-feira. A ideia é que ele possa contar com eles. Se o Vitinho não puder jogar, entra o Matheus Ponte. Se o Savarino não puder jogar, aí o David Ancelotti tem algumas opções. Passando agora o carro do alumínio aqui na frente do estádio Newton Santos, Vini. Se o Savarino não puder jogar, tem a possibilidade do Cris Ramos, que foi titular na primeira partida. O espanhol já está recuperado do protocolo de concussão, é uma opção. Além dele, Tuco Correia, Santi Rodrigues e Jefinho são opções para esse setor ofensivo do Botafogo, que tem o Arthur e Montoro como titulares pelas pontas e o Arthur Cabral como a referência no ataque. Se tem essas duas dúvidas na escalação, o David Ancelotti tem 3 boas notícias. 3 jogadores titulares que não foram titulares, que não atuaram no jogo contra o Bragantino na última partida do Campeonato Brasileiro, voltam à equipe. O Marlon Freitas, o Barbosa e o Alex Telles, os 3 devem ser titulares para esse jogo decisivo dessa quinta-feira. Vini.
André, você me arrancou uma boa risada aqui, viu, meu velho? Porque lá em Minas não tem essa história do carro do alumínio. Tem carro do ovo, carro da pamonha e tem também o carro do queijo que vende doce de leite também. Essa do carro do alumínio pra mim é novidade. Ó, fala sobre o adversário aí do Botafogo, o Vasco, porque o David Ancelotti já tem meio que um time definido na cabeça e fica a dúvida em relação aos atletas que estão voltando das seleções. O Diniz não, né? É uma outra história, é um cara que não sabe ainda quais desses reforços que chegaram agora há pouco podem jogar ou não, especialmente na defesa, né? Já dá pra gente imaginar qual time entra em campo na quinta-feira? Olha, Vini, o Diniz aproveitou esse dia, inclusive ele deu menos folgas. O Botafogo folgou 3 dias, voltou a treinar quarta-feira passada. O Vasco praticamente só teve um dia de folga, porque jogou no domingo em Recife, venceu o Sport, voltou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, folgou na terça e aí na quarta-feira já retomou os treinos com o objetivo primeiro de recuperar jogadores, 2 peças importantes desse time que estavam machucados e devem voltar ao time, porque pelas imagens que o Vasco tem divulgado das atividades, tanto o lateral Paulo Henrique quanto o volante Tietê já estão recuperados de problemas musculares. O Paulo Henrique, inclusive, não jogou na última rodada contra o Sport. O Tietê, desde o jogo contra o Corinthians, quando ele se machucou, não atuou. Então, devem ser 2 boas novidades nesse setor. A volta do Tietê ajuda a resolver uma questão no meio de campo. O Jair, eu lembro, sofreu uma grave lesão contra o Sport, rompeu o ligamento do joelho, não joga mais nessa temporada, então o Tietê deve ser titular ao lado do Cauã Barros e do Felipe Coutinho, liberando o Hugo Moura para poder voltar a ser utilizado ou continuar sendo utilizado na defesa. O Vasco, que reformulou o seu sistema defensivo nessa última janela de transferências, negociou o João Vitor e o Luiz Gustavo, trouxe o Robert Renan e o colombiano Carlos Cuesta, mas o Cuesta ainda não pode jogar nessa partida porque ele não foi inscrito a tempo nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas deve atuar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro porque o Hugo Moura está suspenso. A dúvida é se o Diniz vai preferir manter o Lucas Freitas, zagueiro canhoto, que vem sendo titular, vem jogando bem pelo Vasco, ou já vai optar pela entrada do Robert Renan, também zagueiro canhoto, que foi contratado recentemente. Pelo tempo de treino, a gente imagina que o Lucas Freitas sai na frente, mas o torcedor do Vasco já trata o Robert Renan e o Carlos Cuesta como essa zaga ideal de um setor que tem dado muita dor de cabeça para o torcedor do Vasco nessa temporada. Vini? E dá pra imaginar uma dupla de zaga muito forte mesmo, hein? Com o colombiano Cuesta e com Robert Renan. Um abraço pra você, meu amigo. Bom trabalho. André Pessoa e o carro do alumínio, hein? Que fase, que momento aqui no Taon nessa segunda-feira, ó. Tamo junto, assim. Todos sabem o time do coração do Gabriel Farias, na Transamérica? Acho que sabem, Botafogo. Então, todo mundo junto, todo mundo tá achando que vai passar. Eu tô aí, todo mundo sabe, meu time também não é nenhum dos dois. Mas o torcedor botafoguense está confiante, o torcedor vascaíno também. E alguém vai ficar. A conta não fecha, pô. Não, mas eu acho que a questão da confiança, no caso do Vasco, passa muito por essa, não vou dizer reformulação, é um exagero, né? Mas na zaga foi uma reformulação. Um elenco ganhando mais opções, um pouquinho mais de tempo para trabalhar. No caso do Botafogo, teve uma boa vitória antes da pausa, né? O Botafogo venceu bem o Bragantino. Também tem essa situação, né, do elenco ali. Agora, pelo visto, está fechado, né? Não sai mais ninguém. Entendo os dois lados confiantes. E eu me arrisco a dizer que é quase que um jogo sem favorito. O Botafogo vai levar uma leve vantagem por estar dentro de casa, né? Jogando no sintético, etc. Isso tem uma vantagem. Mas tô animado, cara. Eu gostei do jogo da ida. Eu achei o jogo da ida bem legal. Foi um jogo bem divertido. E esse jogo pós-data FIFA tem potencial de ser ainda melhor, porque as equipes vêm, como eu falei, descansadas, tendo treinado mais. Tirando um ou outro jogador que foi convocado, que acaba voltando um pouco mais desgastado, a maioria dos atletas chegam com o tanque cheio. Imagino que vai ser um jogo bem legal. Posso cravar? Vai arriscar? Não, vou arriscar falar quem é o favorito. Vocês estão cheios de muro. O favorito é o Botafogo. O favorito é o Botafogo. O Botafogo tá em quinto. Um grande favorito. O Botafogo tá em quinto no Brasileirão. O Vasco tá em 15º. O Botafogo conseguiu o resultado no primeiro jogo. Não foi o melhor resultado, mas foi um bom resultado para o Botafogo, como visitante. Sim. Decide em casa. O favorito é o Glorioso. Mas você acha um amplo favorito? Eu acho um amplo como favorito, sim. Arnaldo. Até porque o Vasco tá montando e tal, e a gente vai falar mais de Botafogo agora. Quer dizer que o Botafogo vai ganhar? Não. Hoje, eu ouvi na Transamérica, o Vegeta falou que o Botafogo ia ganhar. Não quer dizer que o Botafogo vai ganhar, mas é o favorito. Vamos ao noticiário, então, do Fogão, com o Rodrigo Brandão.
Beleza, Vegeta. E o Botafogo dá início a mais uma semana de treinos visando o clássico contra o Vasco, quinta-feira, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E o técnico David Ancelotti ainda segue sem contar com os jogadores que estão servindo as seleções dos seus países. Nos casos do Vitinho, do Savarino, do Montoro, além dos 2 reservas, que são o Jordan Barreira e o Nathan Fernandes. Já vou falar detalhes sobre o Nathan Fernandes, que está de volta ao Brasil, mas a situação dos jogadores considerados titulares. O Montoro deve voltar antes do tempo, até porque ele está em período de treinos, não está realizando nenhuma partida, mas as situações do Vitinho e do Savarino preocupam, porque, ao que tudo indica, eles serão escalados entre os 11 amanhã nos Jogos do Brasil contra a Bolívia e da Venezuela contra a Colômbia. O próprio técnico Carlo Ancelotti já disse que vai fazer mudanças e uma delas deve ser na lateral direita. E o Savarino já foi titular contra a Argentina, deve ser titular novamente contra a Colômbia, até porque é jogo de vida ou morte para a Venezuela. E aí, se eles forem escalados, eles terão um tempo curto de recuperação até o jogo de quinta, cerca de 48 horas aproximadamente, o que coloca em dúvida se eles começarão a partida contra o Vasco. Na pior das hipóteses, eles podem ser relacionados, começarem no banco de reservas e entrarem no decorrer da partida. E se de fato isso acontecer, Matheus Ponte e Tuco Correia devem começar a partida na quinta. Sobre o Nathan Fernandes, ele sofreu uma fratura no antebraço direito em um treino pela seleção sub-20 na sexta-feira. Voltou ao Rio de Janeiro, operou no sábado e recebeu alta ontem. Ele não tem prazo de retorno aos gramados, sendo assim, o Botafogo ganhou um desfalque por tempo indeterminado. Valeu, Vegeta. Valeu, Brandão. Essas possíveis mudanças, esses possíveis desfalques do Botafogo preocupam, Farias? Preocupam, né? Principalmente o Vitinho. Vou nem dizer principalmente o Vitinho. Vamos lá, Vitinho e Savarino são titulares, né, do Botafogo. Pensando no Botafogo ideal, sim, os dois seriam os titulares. É porque no caso do Vitinho, a consistência defensiva que ele agrega é muito importante, né, pro Botafogo. E não poder contar com ele, aí entra o que falamos, né? Jogo da altitude, desgaste, pouco tempo para recuperação. Pode acabar complicando um pouco a vida do Botafogo. O momento de fazer um sacrifício também é esse agora, né? Se você vai fazer uma viagem ali um pouco mais desgastante, depois de um jogo pesado, para jogar um mata-mata, onde está a prioridade do Botafogo. Acho também que não tem nada de anormal aí, desde que a condição física permita. E o Savarino a mesma coisa, né? Um jogador que hoje pensa muito bem o jogo. Eu acho que tem demonstrado uma evolução bem razoável, fez uma partida legal contra o Bragantino antes da pausa na data FIFA. Tem um golaço a lá Savarino 2024, né? O Savarino que cantou o torcedor do Botafogo no ano passado. Caso esses atletas não possam atuar, realmente fica ali uma lacuna. Principalmente, assim, porque aí no caso do Vitinho, eu lamento, né? Eu acho que ele faz muita falta. Mas tem o Matheus Ponte ali que consegue cobrir o setor sem maiores problemas. Agora, na meiuca, já não sei exatamente qual seria a solução. O David Ancelotti tem algumas opções, mas talvez nenhuma delas ainda tenha ofertado aquilo que o torcedor do Botafogo imagina. Torcer para os caras conseguirem voltar a tempo, nem que seja para atuarem a partir do segundo tempo. Pois é. O questionamento sobre o Vitinho aconteceu muito. Dá pra até, com bondade, fazer um mini-doc, uma série de YouTube, a recuperação de Vitinho, mas o de TikTok, hoje em dia, que tá na moda. Isso. E realmente, pra elogiar o Vitinho, o torcedor botafoguense demorou um pouco. Sempre a desconfiança. Hoje não tem mais. O Savarino, não. Começou lá em cima, e aí rolou a desconfiança e ele tá agora na crescente. Eu acho, aí o Farias pode falar melhor, mas assim, o Savarino é um jogador muito de deixar o jogo fluir melhor. Ele é o cara que agrega num time que é bom, numa máquina que tá funcionando. Ele é a cereja do bolo. Ele não é tão decisivo, apesar de ter alguns gols decisivos, alguns gols em clássicos, mas é aquele cara que foi um termômetro do time em 2024, ofensivo. E aí eu acho que é um ponto que você bate muito, Farias, que o Savarino é o que mais sente, que é toda hora tá mudando todo mundo. Eu acho que ele é o cara que mais absorve ali o entrosamento, que se adapta ao estilo do outro, que faz a função, que recompõe. Acho ele muito bom, além de ser bom jogador tecnicamente, não é um jogador habilidoso, mas tecnicamente é muito bom, chuta bem, tem bom passe, erra pouco. Ele tem essa adaptação. Você não acha que é por esse lado? Imagino assim, da mesma forma. O Savarino, ele é um jogador que, quando o time flui bem, e ano passado foi a comprovação disso, né? Tinha um craque jogando ao lado dele. Ele aproveitava muito, né, do espaço que surgia. Se firmou até
ser bem sincero, me surpreendeu até, ele se firmou como camisa 10, digamos assim, Sim. né? Jogando atrás do centroavante, organizando muitas vezes o jogo. Me lembrava do Savarino jogando no Atlético mais como um pontinha, né? Que construía pelos lados do campo. Se firmou como camisa 10, talvez um dos melhores do Brasil no ano passado. Claro que esse ano, com a mudança de contexto, né? A equipe muda muito. Ele teve uma queda de rendimento também. Eu acho que não se encaixou também, principalmente com o Renato Paiva, mas hoje é um jogador que, não atuando, faz muita falta. Eu parto do princípio também que é o seguinte, né? Muitas vezes pode estar ruim com ele, mas vai ser muito pior sem ele. É melhor Renato Paiva? Não, melhor sem ele. Tô falando o Savarino. Aliás, se livraram lá dele também. Também já engatou mais uma demissão, né? O Renato Paiva. O Savarino, ele não se deu bem com o Renato Paiva, né? Isso que eu falava. E aí, muitas vezes, o Savarino tá jogando nada, tem que melhorar. Concordo, ele pode render mais. Inclusive, com as saídas do Igor Jesus, do Luiz Henrique, do Almada, a gente esperava, de repente, que ele fosse, então, assumir esse protagonismo. Mas não necessariamente ele vai conseguir carregar todo esse piano. Ainda assim, é um cara muito importante, um jogador com muita qualidade técnica. Demonstrou isso no golaço que você falou contra o Bragantino. Eu acho que sem ele o Botafogo tem muito mais a perder, né? Não acho que o cara tem que ser um titular incontestável, mas também quem foi contratado pra isso, né? O Tuco Corrêa, talvez a principal concorrência do Savarino, é um cara que ainda não engrenou também. Aí dá pra entender porque o Savarino vai recebendo mais oportunidades. Pois é, eu não vejo o Savarino com esse perfil de protagonismo, né? Eu vejo ele com perfil de ótimo, melhor ator coadjuvante. Isso é muito bom. Ganha prêmio, ganha Oscar, sendo ator coadjuvante. Muito bom, inclusive, no que faz. Que incoerência. Além já que eu disso, voltei tantas vezes na coletiva, essa é a aí você fala assim, maior. mas você vai deixar alguém de fora. Não precisa deixar alguém de fora, porque a convocação foi feita com um número a mais, tanto que ele cortou o Jean Lucas do primeiro jogo. Sim. Ó, essa é a nossa seleção hoje, na altitude da... Eu ia falar rapaz, olha só. Na altitude de El Alto, da Bolívia. O Alisson vem no gol, com o Vitinho ou o Wesley do lado direito. Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique. Bruno Guimarães com Andrei Santos e Paquetá. Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Desses aí, pela Copa do Brasil, só o Vitinho tem compromisso, certo? E é na quinta-feira. O outro que tinha, o outro que tinha, eles já liberaram porque machucou, né? O Caio Jorge. O Fabrício Bruno também, né? O Fabrício Bruno também. Com o Cruzeiro, perfeito. Então, aliás, tem essa dúvida na direita, a questão é física, então, né? Ainda tem mais essa, ainda pega os jogadores. Põe no segundo jogo pra correr na altitude. Bom, enfim, mas é a oportunidade que eles têm de mostrar alguma coisa. Eu acho que hoje a gente tem um bom teste. Vamos lá, de novo. É o recorte de um jogo, tá? Não deveria definir nada. Mas é um bom teste, assim, pra mental, aí controle vamos lá. de jogo. O Douglas Santos, certo? Douglas Santos. Não fez uma boa... Voltou à seleção brasileira, fez uma boa partida. Muito boa. Você não acha que seria interessante ele ter uma continuidade? Aí, mas eu preciso ver o Caio Henrique. Precisa ver, não necessariamente precisa ver de início. Pode ver, até porque você vai precisar substituir. São 5 substituições na altitude. Exatamente, eu preciso ver mais o Douglas Santos. Então ele vai para um segundo jogo. O Caio Henrique precisa de oportunidade também. Vou dar alguns minutos para ele. Mas como o Douglas Santos já mostrou, vou aproveitar. Então, assim, eu acho que, sinceramente, as ideias para esse jogo me geram, assim, uma impressão de desperdício de tempo. Eu também acho, mas aí eu acho que a gente tem que considerar momento de chegada do Ancelotti, fazer isso aí num segundo jogo de eliminatórias é uma história, fazer isso no último é outra, só que ele chegou agora. E considerar a altitude também, que a gente não tem como escolher, né? E aí eu acho que tá tudo muito prejudicado. Tá, então, se você... Dentro do prejudicado, você tem que fazer a melhor escolha. Eu acho que dentro da situação, na minha opinião, dentro da situação que está apresentada, essa não é a melhor escolha. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.